Fala, pessoal! Vim trazer aqui os 5 principais motivos da importância da enfermagem entender o eletrocardiograma. Tá? Primeiro motivo, o aparelho de eletrocardiograma é de responsabilidade da enfermagem. Segundo motivo, quem roda o eletrocardiograma é a enfermagem, tá bom? Terceiro motivo, a enfermagem é parte integrante da equipe multidisciplinar. Quarto motivo, é a enfermagem que vai executar toda a prescrição em cima daquela interpretação do eletrocardiograma que você rodou. Quinto motivo, na maioria das vezes, é a enfermagem que vai solicitar o eletrocardiograma. Bem, pessoal, então dando início às explicações de cada 5 motivos da importância da enfermagem entender o eletrocardiograma, vamos começar com o primeiro. O primeiro é que o aparelho de eletrocardiograma é de responsabilidade da enfermagem, ok? Então, e aqui quando eu falo o aparelho de eletrocardiograma, eu também estou me referindo a monitor cardíaco e desfibrilador, porque ambos eles também monitoram a atividade elétrica do coração, em tempo real, mas monitoram a atividade elétrica do coração. Nesse primeiro motivo, o que eu tenho que saber é o seguinte: avaliar se a bateria está carregada, se os cabos, as conexões estão todos corretos, se há ou não integridade dos cabos, tá? E, lógico, né, você precisa saber mexer no equipamento, no eletrocardiograma. Isso é função sua, já que é de sua responsabilidade, tá? Eu tive um professor que falava o seguinte: não adianta nada eu ter o melhor equipamento, mais tecnológico, se você não sabe manusear, para que serve e não sabe interpretar o resultado. Então, se você tem esse aparelho e não sabe nada disso, não adianta nada esse aparelho para você, tá bom? Esse foi o primeiro motivo, tá? Segundo motivo, a enfermagem é quem roda o eletrocardiograma, ok? Nessa etapa aqui, nesse motivo, eu tenho que saber que uma das principais informações é identificação do paciente, para que não haja troca do mesmo e, consequentemente, causar erro, danos ao outro paciente, tá bom? Outra coisa, você precisa saber sobre as calibrações do eletrocardiograma. Se você não sabe calibração, você pode estar rodando um eletro com calibração errada, que pode fazer com que alguém interprete ou laude um eletrocardiograma de forma errônea, dando uma patologia que não existe ou deixando de dar um diagnóstico que ali existe, mas no eletrocardiograma, devido à calibração errada, não vai aparecer, tá bom? Além disso, você precisa saber que, por vezes, vai ser necessário, de propósito, alterar a calibração para visualizar melhor alguma onda, tá bom? Ou alguma alteração, tá? Saber posicionar adequadamente os eletrodos, tá bom? Cada derivação tem o seu posicionamento correto. Eu tive um professor que falava o seguinte: 1 centímetro no local errado é praticamente um portão diferente do Maracanã, colocando o Maracanã como coração no centro, e cada portão seria um eletrodo, uma derivação. Então, 1 centímetro que você muda de posicionamento, você pode alterar a morfologia das ondas e do complexo, ok? E lógico, a gente não pode deixar de falar, precisa ter um entendimento básico do normal e do patológico. Claro, se você está rodando um eletro dentro de um hospital, muito provavelmente é algo grave que possa estar acontecendo com o paciente. Por isso foi solicitado o eletro. Então, você precisa saber o básico para poder agilizar o atendimento desse paciente, tá bom? O terceiro motivo é que a enfermagem é parte integrante da equipe multidisciplinar. Então, todas as ações, tudo que for feito com o paciente, a enfermagem está inserida. Então, ela precisa saber o que vai ser feito e por que está sendo feito. Lógico que, para isso, você precisa ter um mínimo de conhecimento para poder argumentar com propriedade com o restante da equipe. As decisões sobre os pacientes, elas devem ser tomadas em conjunto com a equipe multidisciplinar.
E a enfermagem faz parte. E lógico, se você tem o conhecimento de cardiologia, eletrocardiografia, você pode e deve dar a sua opinião sobre a conduta que vai ser adotada para cada paciente, tá? E eu tenho um exemplo que eu estava na madrugada com um plantão com uma paciente, acho que tinha 86 anos, se eu não me engano, uma senhorinha, ela já era cardiopata, e a frequência dela estava 138, tá? Estava reclamando de mal-estar, palpitação, não tinha sinal de instabilidade. E aí o colega médico, ele virou para mim, Marcinho, separa lá uma adenosina, vamos fazer uma adenosina nesse paciente. Quando eu olhei no monitor, estava 138 batimentos por minuto, o paciente estava inquieta, né? Mas o ritmo era sinusal, tá? O ritmo era sinusal. E aí eu falei com o colega médico, pô, mestre, só vai querer fazer adenosina mesmo? Senhorinha de 86 anos, o ritmo é sinusal. Aí ele virou para mim e falou o seguinte, nós trabalhávamos no mesmo setor e ele sabia que eu estudava muito cardiologia e eletrocardiografia, então ele virou para mim e falou o seguinte, pô, tu acha melhor fazer o quê então? Falei, pô, como é a senhorinha, o ritmo tá sinusal, não é melhor a gente tentar um beta-bloqueador? Que aí é só para reduzir a frequência cardíaca, já que o ritmo é sinusal. Ele, tu acha melhor? Pô, é minha opinião. Quem prescreve é o senhor. Então, sou que decide, mas eu acho melhor para o paciente isso, porque faz uma cardioversão química, ou seja, para o coração e depois a gente espera que volte ao normal. Já está no ritmo sinusal. Vai parar o coração de uma senhorinha de 80 anos? Entendeu? Fizemos, ele, pô, então vamos fazer. Fizemos o beta-bloqueador de escolha, no caso, de escolha que ele decidiu lá. 5 minutinhos depois, a frequência já estava baixando. 5 minutinhos, gente. Então, ter esse conhecimento e você debater com a equipe, tá? Isso é muito, mas muito importante, até mesmo para não prejudicar os nossos pacientes, tá bom? Quarto motivo é a enfermagem que executa a prescrição médica. Preste atenção nisso, gente. Toda prescrição feita por uma interpretação, análise, diagnóstico errado da interpretação de um eletrocardiograma vai ser administrada, executada pela enfermagem de forma errada no seu paciente. E você acha que não precisa entender eletrocardiograma, por favor. E esse erro, no final, ele foi realizado pela enfermagem. Foi a enfermagem que executou a prescrição. Ah, mas sim, foi erros sucessivos. Mas o final do erro que gerou o problema, caso seja feita a medicação errada, foi a enfermagem, tá bom? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos nos respaldar. E um ponto importante aqui, falando de eletrocardiograma, lembrando que todo antiarrítmico, ele é um pró-arrítmico. Ah, o que significa isso? Significa que todo antiarrítmico, ele tem a propriedade para gerar arritmias, ok? Então, ainda mais um cuidado que eu preciso ter. Note que, no exemplo que eu dei da medicação que o médico tinha solicitado no item 3, tá? Caso fosse feita essa medicação, eu poderia ter gerado uma parada cardiorrespiratória no paciente, porque essa medicação, que foi a adenosina, ela faz uma cardioversão química, ou seja, ela para o coração para que o ritmo sinusal ele volte. Mas já estava no ritmo sinusal, só que era uma paciente de 86 anos, cardiopata. Poderia, sim, fazer a medicação, o coração parar e não voltar mais. Olha como é importante ter esse conhecimento, ok? Foi, gente. Entendemos o quarto motivo, que é exclusivo da enfermagem? Execução da prescrição é exclusivo da enfermagem, tá bom? E o quinto item, não menos importante, mas com várias controvérsias, é que quem solicita o eletrocardiograma é a enfermagem. Bem, uma coisa eu tenho que falar aqui. Aqui eu não estou falando em quem carimba, que na rede particular, o eletrocardiograma, para ser autorizado, ele precisa sim do carimbo médico. Mas quem, na maioria das vezes, solicita o eletrocardiograma
é a enfermagem. Eu vou pegar alguns exemplos aqui, tá? Por exemplo, paciente, você, enfermeiro, está na classificação de risco, chega um paciente com dor torácica. Opa, o protocolo de dor torácica fala o seguinte, que você tem que rodar um eletrocardiograma em até 10 minutos. Você classificou, triou o paciente, aí você vai pegar o paciente, doutor, dá uma olhadinha nesse paciente, pede um eletrocardiograma para mim? Claro que não, não é isso que acontece. Viu a necessidade, você vai fazer o quê? Solicitar para o técnico, ou se tiver todo mundo ocupado, na vigência da emergência do caso, dor torácica, você mesmo, enfermeiro, vai lá e vai rodar o eletrocardiograma. Simples assim, não tem que esperar médico nenhum, tá bom? Depois que tiver com o eletro na mão, e olha como é importante, você vai ver a alteração e vai agilizar esse atendimento. Olha a importância disso, gente. Um outro exemplo que eu poderia citar sobre isso vou pegar, nem citei, vou pegar a enfermaria. Ah, enfermaria, o paciente não fica monitorizado. Ok, enfermaria. Paciente à noite, na maioria das enfermarias, em rede particular e pública, não tem médico, principalmente na particular. Os médicos vêm de emergência ou da terapia intensiva, que solicita para avaliar o paciente. Não é assim que acontece? Ou eu estou falando alguma mentira? Bem, o paciente se queixou com dor torácica, né, ou equivalente anginoso, né, dispneia, palidez e sudorese, equivalente anginoso, equivale a angina, eu tenho que abrir o protocolo de dor torácica, tá bom? Esse paciente que está na enfermaria com dor torácica à noite, o que vai acontecer? A enfermagem, ela tem que solicitar a avaliação do médico. Esse é um fato. Só que você não já atendeu, fez o primeiro atendimento no paciente, pode ter monitorizado, verificado sinais vitais. Quando você pediu para solicitar ou solicitou o médico, você não precisa esperar para que o médico chegue e ele solicite o eletrocardiograma. Não, por favor, você está perdendo tempo. Tempo é músculo. Simples assim. Você chamou, você já pode pedir para alguém rodando o eletrocardiograma. Já pode ir pedindo para rodar o eletrocardiograma. E o médico vai avaliar a clínica do paciente e preste atenção nisso, associado ao eletrocardiograma, aí ele vai solicitar, vai pedir o tratamento, ou vai deslocar esse paciente para algum outro lugar que tenha um melhor suporte. Simples assim. Não é um médico chegar, avaliar o paciente, vamos rodar um eletro. Pô, tá perdendo tempo. Se o paciente estiver infartando, tempo é músculo. Pô, por favor. Então, e com isso, lógico, eu preciso ter um entendimento mínimo para que, esse paciente está infartando. Cara, eu já vou ter que preparar, estou na enfermaria, ele não vai poder ficar lá. Então, eu já vou ter que preparar um monitor, a maleta de transporte desse paciente. Eu já vou ter que separar algumas medicações, que pode ser até que eu não tenha na enfermaria, mas eu já vou poder solicitar se eu já tenho esse entendimento. Eu não vou dar nada para ele, mas na rede particular, na pública pode ser que tenha, mas na rede particular eu não vou dar nada para ele. Mas se eu já sei o que está acontecendo com ele, eu já posso deixar tudo preparado, gente. Era isso que eu ia querer que fizesse com o meu familiar. Simples assim, ok? Bem, eu falei muito de dor torácica, mas não é só a dor torácica que eu tenho que solicitar eletro. O paciente chegou lá na classificação de risco, botei lá o oxímetro, né, para verificar o pulso, né? Oxímetro, 160 batimentos por minuto, 180. Vou precisar esperar alguém para rodar o eletro desse paciente? Claro que não. Gente, isso é muito importante, porque o paciente pode estar diante de um ataque ou bradiarritmia. E quer ver uma coisa, falando a favor desse negócio de TAC, bradiarritmia? Paciente que apresentou síncope, eu tenho que rodar um eletro desse paciente. Eu tenho que rodar, porque pode ser devido a um ataque ou bradiarritmia. Tá? Bem, e aqui eu tenho que falar um detalhe específico. Eu nem ia colocar nesse vídeo porque eu sei que vai ficar longo, mas é muito importante. É muito importante isso. O que acontece? Diferente do protocolo de sepsis, em 2019, se eu não me engano, mudou o protocolo de dor torácica. E isso a gente precisa. Enfermagem precisa tomar muito cuidado. Por quê? Como que é o protocolo de sepsis? O paciente chegou para você, ou está contigo, você viu que ele tem algumas alterações e tem infecção que pode estar evoluindo para sepse,
eu vou abrir o protocolo de sepsis. Abrir o protocolo de sepsis, eu tenho algumas condutas. Quais são essas condutas? Exame laboratorial com lactato em até 30 minutos, e aí exame laboratorial preza-se também para fazer hemocultura, tá bom? E antibiótico terapia em até 1 hora. Esse é o protocolo de sepsis. Quando que deu? Do início da entrada ou da abertura do protocolo. Iniciou o protocolo, começa a contar o tempo. Esse é o protocolo de sepsis. Quem vai dizer se o paciente vai seguir ou não no protocolo é equipe médica. A enfermagem, ela tem que abrir. Suspeitou de sepse, ela precisa abrir o protocolo. Quem vai avaliar o paciente detalhadamente, que vai solicitar o exame, é a equipe médica. Você tem que fazer a sua parte. A sua parte é suspeitou infecção, sabidamente, ou suspeita, com alguns critérios que esteja aparecendo, pode ser CIRS, tá? Que chama atenção, mas agora não é mais critério para sepse, né? Mas alguma disfunção orgânica, e eu tenho que tomar cuidado porque o paciente pode ainda não estar apresentando disfunção orgânica visivelmente, mas laboratorialmente o lactato pode estar alterado, então eu tenho que abrir o protocolo para esse paciente. E aí, o que mudou no protocolo de dor torácica? Antigamente era o seguinte, o paciente entrou, da entrada do paciente em até 10 minutos, dor no peito, né, dor torácica, abriu o protocolo, em até 10 minutos tem que rodar o eletrocardiograma. Da entrada, vamos dizer que foi 10 horas da manhã. Da entrada desse paciente, eu tenho que rodar o eletro, avaliar a clínica e eletro desse paciente, e da entrada eu tenho 30 minutos, que é o porta-agulha, que se não tiver hemodinâmica, ou se o transporte para uma sala de hemodinâmica vai demorar mais de 120 minutos, eu vou fazer trombólise química nesse paciente. O trombolítico, fibrinolítico, tá bom? Porta-agulha, 30 minutos. E tem também o porta-balão, a partir da entrada do paciente. Era assim, porta-balão, que é até 1 hora, 60 a 90 minutos, ok? 60 a 90 minutos, se eu tiver hemodinâmica dentro do meu hospital. Ou, se for transferir, e o tempo for menor que 120 minutos, 2 horas, ok? Pô, bem, se a gente pensar, porta-agulha 30 minutos, entrou 10 horas até 10h30, se não tem como transferir, ou vai demorar e não tem hemodinâmica, trombolítico, 10h30. Ah, não tem hemodinâmica, não precisa fazer trombólise química, vamos fazer a trombólise mecânica, angioplastia. Ok, em até 11 horas, 11h30, eu tô com ele na sala com um balão. 11h30. Tá. Por que eu tô falando isso? Porque em 2019 mudou o protocolo. E agora, diferente do protocolo de sepsis que salva a vida, o paciente que está com dor torácica não mais vai contar o tempo de porta-agulha ou porta-balão a partir da entrada do paciente ou da abertura do protocolo, que é você, enfermagem, que abre rodando o eletrocardiograma. Na maioria esmagadora das vezes, quem abre o protocolo de dor torácica é a enfermagem. Então, é por isso que eu estou falando, ok? Então, note, olha a importância disso. Mudou. Não é mais a partir da entrada ou da abertura do protocolo do paciente de dor torácica. Agora é a partir da avaliação médica. Agora é a partir da avaliação médica. Vamos pegar aquele mesmo exemplo? Entrou 10 horas da manhã. Você abriu o protocolo, rodou o eletro, 10 horas, né? 10 minutos que tem que rodar o eletro. 10h10 você rodou o eletro. A avaliação do médico foi 2 horas da tarde. Só que 2 horas da tarde, que foi a avaliação que o médico fez, 2h30, ele pode ter feito a trombólise química, o fibrinolítico. Ou, em até 2 horas, às 15 horas, 3 horas, ele foi para o cateterismo, lá dentro do hospital mesmo. Note que, preste atenção, entrou 10 horas, você abriu o protocolo, porque você rodou o eletro 10h10, só que o paciente só foi avaliado pela equipe médica e iniciou o tratamento de forma efetiva 2 horas da tarde. 14 horas, né? Perdeu 4 horas. Note que, para o protocolo das ações médicas,
Tá tudo conforme, tá tudo bonitinho. Por quê? Avaliou 2 horas? 2 horas e 14h30, 2 horas e meia, 2 horas e meia, ele está fazendo trombolítico. Tá certinho. Não é né, do início do protocolo até 30 minutos rodar o porta-agulha, que é o trombolítico, fibrinolítico? Certinho. Não é o porta-balão, né, até 1 hora, 1 hora e meia, 60, 90 minutos? Certinho, 3, 3h30. O protocolo médico está perfeito. Mas se acontece qualquer coisa com esse paciente, que horas que ele entrou? 10 horas. Que horas que foi rodado eletro? 10h10. Peraí. Mas por que só foi feito isso 2 horas? Não, a parte médica está conforme, ó. Ele avaliou 30 minutos, rodou, fez a trombolítico. Em até 1 hora o paciente já estava na sala de hemodinâmica. Só que esse gap, esse espaço aqui, ó, de quem vai ser a culpa, meu amigo? É da enfermagem. E você acha que não precisa olhar o eletro? E, peraí, tem alteração nesse eletro aqui. Tem alteração nesse eletro. Ele não pode ficar esperando. Então, eu vou mandar esse paciente o mais rápido possível para o atendimento médico. O que ele vai decidir é com ele. Porque, como eu falei no protocolo de sepsis, quem permanece ou tira do protocolo é a equipe médica. Só que esse paciente ele pode parar durante a trombólise, que o tempo está de 30 minutos, certinho, 25 minutos o paciente para a partir do atendimento médico. Só que ele ficou desde 10 horas sem o atendimento. E você fala, equipe de enfermagem, que não precisa saber eletrocardiograma, por favor. E aí, se você tem esse conhecimento de eletrocardiograma e vê uma alteração no eletro que fale ou possa falar a favor de infarto agudo do miocárdio, o que você vai fazer? Queridinho, você não pode estar aqui não. Você vai atender, falando de tal, atende esse paciente aqui. Ou vai levar para os boxes, para os leitos e chamar o chefe de equipe, ó, avalia esse paciente, que esse paciente pode estar infartando por causa disso e disso, que tem nesse eletrocardiograma. Olha que coisa linda. Gente, não tem como não ter respeito quando você faz isso. O respeito vem a partir do seu conhecimento, não é plaquinha levantada não. Respeita a enfermagem. O respeito vem a partir do seu conhecimento colocado em prática. E note, eu não ia falar esse 6º motivo, porque pode ser um pouco agressivo, mas tem que ser dito. O 6º motivo é justamente, você precisa entender o eletrocardiograma para que quando acontecer o problema, o tempo é da equipe, mas vão jogar em cima de quem? Ah, então para quando acontecer o problema, não jogar na sua conta. Você sabendo, você escreveu, foi passado por fulano de tal. Eu passei o eletrocardiograma para ele, ele não viu porque ele não quis. Eu coloquei o paciente como amarelo, laranja, para ter um atendimento mais rápido, e demoraram. Então você precisa saber, para você poder direcionar e priorizar o atendimento desse teu paciente. Porque sim, é seu paciente. Você não está no hospital? Tem esse negócio de, o paciente é do médico. Não, quem fica o maior tempo com o paciente? É o médico que faz visita e vai embora, pô. Tá de brincadeira, né? Pô, você tá de brincadeira. Você vai falar que o paciente é do médico. Você fica 24 horas, mas o paciente é do médico. Por favor, né? E não é à toa que a culpa cai em quem? Porra, você tá o tempo todo com o paciente. Você que viu primeiro o paciente. É simples assim, tá bom? Então, não importa qual o setor que você trabalha ou a área que você escolheu para atuar. Se você lida diretamente com o paciente, você precisa saber interpretar o eletrocardiograma para justamente não gerar erros e esses erros não cair na sua conta. É isso, tá bom? Bem, esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu pensei, porque algumas coisas tinham que ser ditas, tá? E se você gostou e viu a importância desse vídeo para nós como categoria da enfermagem, curte e compartilhe esse vídeo para os nossos colegas, tá? Eu sou o Márcio Araújo, enfermeiro cardiologista. Bons estudos, boas práticas e até a próxima.